Olá, no programa Empresas Elevadas de hoje, eu vou conversar com Fernando Gouveia, mais conhecido como Nando da Retífica Arco Verde. E nós vamos conversar sobre empreendedorismo, as competências empreendedoras e vamos também sorrir muito nesse programa. Olá, no programa Empresas Elevadas eu vou conversar com Fernando Gouveia, o Nando da Retífica, e nós vamos conversar muito sobre empreendedorismo, as características empreendedoras, a importância da educação formadora do empreendedorismo no nosso programa. Nando, como definir Fernando Gouveia, o Nando da Retífica? Olá, Regiane. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui nesse programa. Me sinto muito honrado em fazer parte. Nando é uma pessoa grata. Grata a Deus por todos os dias ter a oportunidade em ser um ser humano melhor. Um pai melhor, um amigo melhor, um filho melhor, um empreendedor melhor. Nando é um cara que é de bem com a vida, é feliz. É um cara que gosta de brincar, gosta de fazer as pessoas felizes. Apesar da seriedade profissional, mas eu sou um cara feliz. E sou grato a Deus também porque essa criança que existe em mim, ela nunca morre. Ela está sempre aflorando, ela está sempre alegre. Assim, eu sou sempre criança e muito feliz. Então, esse é o Nando. Mesmo em momentos de adversidade, Nando, essa característica empreendedora que existe em você, de otimismo, de fazer a coisa, sempre fazer a coisa certa, de ser um guerreiro que abraça os desafios, que abraça todos os momentos, assim, que seja de adversidades, ou seja, com um olhar otimista para todos aqueles momentos em que a gente vivencia no empreendedorismo. Qual a importância, Nando, da educação empreendedora e dessa sua graduação em administração de empresa nesses 20 anos, é isso? 20 anos da Retífica 20 anos da Retífica Arco Verde. Regiane, o conhecimento ele é um dos maiores tesouros que a humanidade pode ter, que sempre teve, que tem e que vai ter no futuro. O ser humano ele se caracteriza e ele chama a sua atenção na maioria das vezes pela sua inteligência, pela busca, pelo conhecimento. E como ser empreendedor sem buscar o conhecimento? Né? Eu costumo dizer que eu sou gestor, administrador por profissão, Sim. mas sou empreendedor por vocação. Porque eu tenho algo em mim muito interessante. Eu acho que a gente nasce empreendedor. Às vezes eu penso que ser empreendedor é como, assim, não é uma escolha nossa. A gente vem com essa missão de ser empreendedor. Porque não é simplesmente, muitas vezes, uma faculdade que faz você ser empreendedor. É algo muito maior. É algo que está na sua veia, está no seu DNA. É um empreendedor nato, né, Nando? É nato, é você ver na dificuldade, você vê a oportunidade. Onde muitos dizem não, você acredita. Né? E isso é a mola que move quem é empreendedor. Essa coisa, assim, esse mistério, é uma dádiva de Deus. Tá? E eu, assim, eu sou muito feliz por ser gestor, sou muito feliz por ser empreendedor, sabe? Porque todos os dias eu acordo feliz porque eu tenho um desafio para cumprir como empreendedor. Falando em desafios, Nando, nesses 20 anos de Retífica Arco Verde, de empreendedorismo, de persistência, de otimismo, que são grandes características empreendedoras. E eu sei que você é um guerreiro, te admiro muito. Mas durante esses 20 anos, quais os desafios que te moveram, que estiveram na tua frente, assim, todos os dias, e que disseram, Nando, vence, luta contra esse desafio? Enumera alguns desafios aí pra gente. Jane, a vida do empreendedor ela é desafiadora demais. Eu acho que a vida do empreendedor, ela diariamente, ela é altamente desafiadora. O empreendedor, ele não tem dia, ele não tem hora, né?
Isso. A gente que é empreendedor, muitas vezes a gente abre mão da nossa vida por um sonho, que é o sonho de empreender. Às vezes a gente se distancia um pouco da família, seja de esposa, de filho, de mãe, de pai, em busca de ser empreendedor. E você falando agora dos 20 anos da Retífica, eu sempre tive vontade de empreender. E eu acho que quando eu tinha 9 anos de idade, eu peguei feira no Secora, muito jovem. E quando eu terminava de pegar a feira, eu lembro que eu era menino, ia para a feira do Troca, comprava um objeto usado, uma radiola. Então aquilo ali dentro de mim, eu já tinha aquela vontade de ser empreendedor. Né? Aquilo já estava dentro de mim. E com relação à Retífica, um dos grandes desafios foi saber, será que esse é o segmento que eu quero? Sim. Será que o segmento que eu quero? Porque eu já sabia que eu ia ser empreendedor. Mas a minha decisão era, será que o segmento que eu quero é o de retífica, de automotores? Empreender em quê? Empreender em quê? Então surgiu essa grande dúvida, porque eu pensava, poxa, eu não posso dedicar a minha vida num segmento que talvez não seja aquilo que eu ame. Eu não quero chegar lá daqui a 20 anos e me arrepender e me sentir frustrado. E antes disso, aí veio outra questão que eu tinha que resolver comigo, chamado o autoconhecimento. Porque para mim saber o segmento que eu queria, que eu me adaptasse, era aquele que eu queria, eu tinha que me conhecer. Então acho que uma das coisas mais desafiadoras na minha vida foi e continua sendo, chama-se o autoconhecimento. Que eu tive que começar a fazer um trabalho de saber se realmente era isso que eu queria. Então, trabalhei muito isso em mim. Né? Lhe confesso que a gente que é empreendedor, a gente não tem uma bola de cristal. Exato. Mas que o meu feeling, assim, o meu sexto sentido dizia, vai que o caminho é esse. Vai e acredita. E eu acreditava nisso, que assim, esse seria meu segmento. Então foi um grande desafio. Outro desafio que eu senti muito nesses 20 anos de Retífica, Regiane, foi a questão da mão de obra qualificada. Sim. Há 20 anos atrás, aqui em Arco Verde, só existiam 2 retíficas, a gente e uma que já estava se encerrando. E a questão de mão de obra era muito escassa. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que buscar mão de obra em outras cidades, em Recife, em Campina Grande, porque aqui tinha, mas tinha poucas pessoas. Infelizmente, Arco Verde não tem um curso profissionalizante no ramo de retífica de automotores. A importância, Nando, de, como você falou, profissionais capacitados na área de retífica. Mas qual a importância assim que você enxerga dos profissionais terem a capacitação técnica? Uma escola técnica aqui em Arco Verde, com um curso, um tempo de 2 anos, né, que é a especialização técnica. Isso é muito importante, né, para todos os setores. Isso é fundamental, Regiane, porque na nossa região não existe um curso técnico para retífica de automotores. Hoje Arco Verde é um polo no que diz respeito à retífica de automotores. Hoje Arco Verde deve contar com 5 grandes retíficas, mas não tem um curso profissionalizante. Então isso foi algo muito desafiador, porque eu queria crescer, eu queria comprar maquinário, eu queria evoluir, mas cadê a mão de obra para trabalhar nessas máquinas? Então assim, e isso foi muito angustiante, então foi algo muito desafiador, até o ponto que eu cheguei com meu irmão e falei, olha, a gente só tem uma opção, ou a gente não cresce, ou a gente tem que capacitar esse pessoal. Exato, estagnar não pode. Né? E foi o que a gente fez, então aquela questão, é achar uma solução. Então, o que acontece? A gente parou de procurar profissionais fora, começou a capacitar os que a gente tinha, começou a reforçar quem já era profissional, esses que já tinham conhecimento maior, começou a ensinar aos outros, e foi assim que a gente começou a crescer. Tanto é que hoje, acho dessas 5 retíficas que existem hoje em Arco Verde, se eu não me engano, 4 retíficas são de ex-colaboradores da Retífica Arco Verde. Então, vê que coisa interessante. A capacitação profissional dentro da sua empresa. Então, a Retífica Arco Verde, ela veio, ela capacitou, e da Retífica Arco Verde, outras empresas foram formadas. Na Retífica Arco Verde, outros empregos foram gerados. Agora, é claro, altamente desafiador. Se tivesse um curso de capacitação, com certeza seria muito mais rápido esse crescimento. Seria muito mais rápido. E até porque poderia capacitar também não só retificadores de motores automotivos, mas sim mecânicos, pessoal da linha diesel, pessoal da linha leve.
Infelizmente, é uma carência que existe, talvez, não só em Arco Verde, mas eu acho que no Brasil como um todo. Que eu, particularmente, eu não conheço um curso voltado para, para retificadores de motores automotivos. Eu não conheço. Eu sei que No existe. Brasil, Nando. Assim, eu não tenho conhecimento. Assim, pelo menos na nossa região aqui, eu não tenho conhecimento que existe. Porque você também tem retífica em... A gente tem retífica em Paulo Afonso, na Bahia, e em Sim. Garanhuns, na cidade de Garanhuns também. Então, nessas cidades não tem também a Também deficiência, não tem. é a mesma. Não tem. Porque são as cidades de porte médio, né? Com certeza. Paulo Afonso hoje é uma cidade que tem 120 mil habitantes, se eu não me engano. Garanhuns com certeza tem mais de 100. Mais de Deve 100, ter isso aí também, assim. Mas assim, não tem. Garanhuns tem um Senac. Sim. Mas assim, lá não tem um curso para retificadores. Então quer dizer que essas instituições, esses segmentos de associações de classe, como o SEBRAE, os ESSES, né, que de suporte à indústria e de suporte ao comércio também, o SEBRAE e o SENAC, não têm cursos de retífica de mecânica. Regiane, que chega ao meu conhecimento, na nossa região, eu não conheço. Não posso afirmar, assim como o Brasil, como o estado todo, para mim não ser injusto. Isso. Mas na nossa região, onde a Retífica Arco Verde tem suas filiais, não tem. Então vamos procurar o SEBRAE, vamos procurar o SENAC, né? Vamos fazer estigar aqui para ver se o SEBRAE ou o SENAC nos oferece esse curso para profissionalizar o pessoal que trabalha na área de mecânica e de retífica, não é Perfeitamente. Isso? Com certeza é algo muito importante, muito engrandecedor e que vai desenvolver muito o município, a região, né? Então, através da associação comercial, a gente vai buscar trazer esse curso aqui para Arco Verde. Se existe no SEBRAE, se existe no SENAC, a gente vai buscar sim, Nando, essa melhoria. E eu já quero, Regina, assim, de antemão, colocar a Retífica Arco Verde como um local onde os alunos podem ir e fazer treinamentos, onde eles podem estagiar, tá? Porque assim, máquinas de retíficas, na grande maioria, são muito caras, é um investimento muito grande. Mas é um investimento muito grande, talvez para o empreendedor que está começando. Isso. Mas para um governo, para o associativismo, talvez não, porque isso vai gerar muita coisa. Quantas crianças, quantos adolescentes não querem ser um profissional? Exato. E na maioria desses profissionais hoje que trabalham com mecânica de carro e de retífica, eles são curiosos, né, Nando? Já nasce com esse dom, né? Porque já tem um olhar diferenciado para o motor do carro, já gosta de carro, já gosta dessa parte da mecânica. Eles aprendem na curiosidade, não é isso? E deixa só uma coisa interessante que eu lembrei agora. Eu já tive uma retificadora mulher dentro da retífica. Ela era retificadora de biela, de retificadora ela passou a ser chefe da oficina. Então você veja, não tem barreiras, não tem limites, né? Exato. Assim, não é uma coisa voltada, é claro que a grande maioria são homens, mas não é uma coisa voltada exclusivamente para os homens. Assim, eu acredito que tenha muitas mulheres que tenham aptidão, que tenham feeling para isso e queira também fazer parte desse mundo, queira aprender. Mas como que vai aprender? Não é fácil. O despertar, né, Nando? Despertar do profissionalismo, da capacitação, que tem que existir o curso técnico num período mais curto, que aí joga o profissional no mercado capacitado, né? Essa empregabilidade e essa trabalhabilidade que existe através do empreendedorismo, que gera emprego e gera renda nacionalmente, né? Então, eu acho que através do empreendedorismo é que nós geramos emprego, nós geramos renda. Na Retífica Arco Verde, quantas famílias, quantos profissionais trabalham na Retífica Arco Verde? Regiane, assim, assim, hoje é entre 45 e 50. Eu não tenho assim o número certo, porque acho que entrou gente, saiu, mas é uma média de 50 pessoas. E uma coisa interessante, eu já cheguei a ter 126 colaboradores na Retífica. Em que período? Rapaz, período áureos? Há uns 5 anos atrás, em 2015 mais ou menos, 2014, 2015, eu tinha 126 colaboradores nas 3 empresas. Então, mais de 100 famílias, né?
dependia da retífica Arco Verde. Por uma questão de econômica, por uma questão de desafios que o Brasil vem atravessando nos últimos 6 anos, teve que ser reduzida as pessoas assim de uma forma muito triste, porque assim eu sempre digo, eu gosto muito de contratar, eu não gosto de demitir, eu tenho uma dificuldade imensa de demitir as pessoas. E eu tenho um relacionamento fantástico com meus colaboradores. Regiane, eu já tive 126 funcionários. Eu nunca discuti com um colaborador meu, nunca discuti. Tenho um relacionamento fantástico. Então imagine você ter que demitir alguém que você admira, que você tem um relacionamento, que existe o respeito. Torna-se uma família, né? Torna-se uma família, mas a gente como gestor, a gente tem o lado bom e também tem um lado que não é tão bom, que é o lado de demitir. Mas às vezes, Nando, é a necessidade de se profissionalizar mesmo, quando não existe a necessidade ali da redução de quadro, né? Porque aí a questão de redução de quadro tem várias vertentes. Falando em tecnologia e inovação, que às vezes a gente compra uma máquina, que é a necessidade, né, de você inovar, de você investir em tecnologia, e o material humano você tem que diminuir um pouco. Mas vamos falar de tecnologia e inovação, Nando, daqui a pouco, depois dos comerciais. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Voltamos com o nosso programa Empresas Elevadas. Continuamos falando sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação. Jane, a tecnologia é algo que é presente nas nossas vidas há muito tempo, né? A tecnologia, a inovação, assim, acho que o empreendedorismo, ele se associa muito com essa palavra inovação. Porque o que é que o empreendedor é? Ele é um inovador. O empreendedor, ele é alguém que tem uma ideia, acredita e faz a coisa diferente. Então ele inova. E hoje não tem como ser, assim, eu acredito que seja muito difícil ser empreendedor sem a tecnologia. Exato. Olha, para você ver uma coisa interessante. No ramo de automotivo, hoje existem veículos tão modernos que o veículo ele quebra em outro estado, em outra cidade, e através de um acesso remoto, de dentro de uma revenda, você consegue detectar o defeito do veículo, consegue até resolver o defeito do carro remotamente. Então é a tecnologia a favor dessa inovação, facilitando essa rapidez dessa necessidade. Porque imagina há um tempo atrás, quando um caminhão quebrava, o mecânico tinha que sair de uma cidade para outra, com uma maletinha de ferramenta. Pegar um guincho, né? Era também. Pegar um guincho, levantar, tirar. Hoje não. Hoje a tecnologia ela é fantástica, ela está em todos os locais. E no ramo automotivo é que ela é uma coisa veloz. Então tem que existir a inovação. Tem que existir a inovação por conta da empresa, tem que existir a busca por inovação por conta do colaborador. Isso. Tem que ter essa visão futurística do empreendedor, saber onde é que o segmento dele vai estar daqui a 5 anos, 10 anos. Porque você veja só, se eu não me engano, a Toyota disse que a partir de 2025 só vai fabricar carro elétrico. Isso. Aí as oficinas e as retíficas têm que estar com essa visão para acompanhar, né? É porque a retífica hoje, a minha retífica, ela é para motores a combustão. Hoje eu não estou preparado para motores elétricos, mas eu já tenho que começar a pensar nessa tecnologia, pensar nesse futuro. Isso. Senão eu vou estar fadado ao fracasso.
É aquela questão que antigamente se mexia no carro, no carburador. Hoje não é mais carburador, é injeção eletrônica. Então só mexe hoje no carro que tem um carburador se for um carro de colecionador. Então as coisas são muito rápidas, muito rápidas. E tecnologia e inovação andam lado a lado com o empreendedorismo. Se não tiver, Fica não pra vai. trás, Fica, não. com Fica pra certeza. trás. A tecnologia muito rápida. Aí os colaboradores também têm que estar acompanhando, seguindo essa mesma vibe, né? De futurismo, como você falou. E hoje, Nando, a retífica, ela tem que buscar essa tecnologia nas máquinas, essa tecnologia e inovação para os colaboradores. E, como você falou anteriormente, existe a carência de capacitação e treinamento para esse profissional. Que esse profissional, como eu falei anteriormente, esse profissional às vezes já nasce com essa tendência, né? Com essa perspectiva de gostar de carro, de gostar de motor de carro, isso é nato, né? Mas se houver a profissionalização, como na entrevista do padre Ayrton, Nando, ele falou que lá na fundação existe um projeto para mecânicos de automotores. Então, será que a deficiência que o padre Ayrton tem é de um local para fazer na prática os profissionais que estão sendo capacitados na teoria, né? Porque na teoria a gente pode trabalhar em qualquer lugar, até à distância, mas tem que vivenciar a prática. Então, você disse anteriormente que você poderia usar a sua retífica para os profissionais irem lá trabalhar com que marca, que não mesmo. Assim, como é retífica, assim, porque eu não sei se ele está falando única e exclusivamente na questão de mecânicos automotivos ou também um curso profissionalizante para retificadores de motores automotivos, né? Mas que seja um ou que seja outro, na retífica que a gente está terminando de construir esse ano, graças a Deus, lá tanto vai ter a parte de retífica, como Sim. lá vai ter a parte de oficina. Então, quer dizer, a gente tem esses dois polos. Como a gente vai ter também a parte de bomba injetora, a parte de injeção a diesel. Então, assim, tanto um polo como o outro, a gente pode usar a retífica como uma referência, como um estágio para esses mecânicos irem, para eles verem como é que a coisa funciona e realmente colocar a mão na massa para vivenciar a prática. Isso. Que a teoria é altamente interessante. Agora, a prática, eu acho que ela é muito prazerosa para quem tem amor a essa profissão, para quem gosta. Imagina só, Regiane, como é interessante. Imagine um motor de um veículo. O cara desmontar todo o motor, pecinha por pecinha, como se fosse um quebra-cabeça. Desmonta tudo. Aí manda todo aquele motor para a retífica. A retífica faz a usinagem de todo esse motor, ou a retífica do motor, como as pessoas chamam. Depois esse motor volta para esse mesmo mecânico que desmontou. E ele tem que começar a montar isso tudo novamente, pecinha por pecinha, parafuso por parafuso. Apertos, todos eles assim identificados numa tabela de aperto, não pode ter aperto errado. Cada parafuso, cada pecinha, uma peça maior, tudo. Depois montar tudo isso. Aí chegar, colocar no veículo. Aí chegar lá naquela chavezinha, fazer assim, ligar, o bicho fazer tonhão e pegar. Cara, é muito fantástico isso. Fantástico. É muito, e assim, é muito prazeroso isso. Né? É muito prazeroso. E é algo desafiador também, porque assim, não é fácil. Tem que ter amor, tem que gostar, mas é muito prazeroso, é muito bom. Sabe? É construir um quebra-cabeçazinho, né, Nando? Um quebra-cabeça grande, viu? Que assim, é muito complexo um motor automotivo. Cada parafusozinho, apertar ele no ponto certo, não esquecer de nada. Então é bem metódico, né? Ele é totalmente sistemático. E você é totalmente dentro de normas e parâmetros e medidas. Não pode ter nada fora da medida. Você faz todo o motor. Se você apertar um parafuso errado, coloca tudo a perder. Se você faz o motor todinho e um radiador dele não está bom, ele coloca tudo a perder. Então você vê a complexidade, a dedicação, a atenção e o zelo que tem que ter. Porque um simples fato, uma simples coisa errada, coloca tudo por água abaixo. Nando, existe uma cartilha, existem os processos, assim, tudo descritivos? Existe. Para cada motor, existe um manual. Esse manual ele vem falando todos os apertos que tem que ser, que a gente chama de torque também, todos os torques que tem que ser dado no motor,
todas as folgas que tem que ser dado, todos os limites, sabe, de folga para mais ou para menos. Então, todo motor ele tem o seu catálogo e ele tem que trabalhar totalmente dentro de todas aquelas medidas. Se algo estiver fora da medida, não funciona. É tipo, vamos fazer assim uma comparação meia um pouco fora, mas é tipo o corpo humano. A gente tem que estar tudo funcionando aqui dentro, né? Tudo no eixo, né? Se tiver um órgão aqui dentro que não esteja bem, ele começa a prejudicar prejudica o outro e tem que ser corrigido aquela falha. Exato. A mesma coisa é o motor, ele tem que estar perfeitamente bem, todos os itens, senão ele não funciona. É a nossa máquina humana, né? A máquina mecânica. A máquina mecânica. E se funcionar, funciona muito mal. Como o corpo humano também, se tiver algo ruim, você pode até viver, mas você vive mal. Quebra como é a biela, alguma coisa assim. Biela, vira, bloco, cabeçota, tanta coisa, mas... Nando, falando em todo esse complexo, né, humano, que nós acabamos de comparar, né, a máquina humana com o mecânico, o motor de um carro, e a nossa mente, e a nossa cabeça. Você é meu conhecedor, como você disse, de autoconhecimento, de buscar conhecer-se para saber qual o segmento que você ia trilhar, mas já deu certo, porque nesses 20 anos, né, graças a Deus já deu certo. Fui abençoado. Foi abençoado. E sou abençoado. Falando também em bênçãos, nós fizemos uma experiência incrível. Nos 2 caminhos de Santiago, nós estávamos juntos. Né? Foram 840 quilômetros no caminho francês andando e 630 no caminho português. Isso há 4 anos atrás, né? E 2 anos o português. Uma experiência de teste mesmo, gente, físico, emocional e espiritual. Né? A grandeza da espiritualidade com que a gente volta com essa riqueza interior tão grande e aquele sentimento de que eu estou me desafiando, eu quero aprender, eu quero evoluir, eu quero ser um ser humano melhor. E a gente consegue no caminho se desafiar, crescer e saber que os desafios a gente consegue sim, se a gente focar, se a gente se determinar, for otimista, né? E eu quero te perguntar, Nando, quais as lições do caminho que você, dessas 2 experiências riquíssimas que nós fizemos, traz para o seu dia a dia, tanto profissional como pessoal? Regina, assim, falar do caminho de Santiago é uma coisa assim que com certeza me deixa emocionado, porque assim, o caminho de Santiago eu costumo dizer que foi o melhor presente que eu já me dei na minha vida. Pode ser que eu me dê outros presentes melhores, mas só até hoje, novo, né? Talvez indo de novo vai ser outro presente, mas foi o melhor presente que eu me dei na minha vida. O interessante é que hoje eu vejo o caminho de Santiago e eu, todos os dias, eu tenho um paralelo da minha vida com o caminho de Santiago. Porque tudo que eu passei no caminho de Santiago, muitas vezes eu vivencio no meu dia a dia. Os desafios, as metas, né? O equilíbrio. O equilíbrio emocional. A vontade de chegar. Os valores. A amizade. E muitas vezes eu estava no caminho de Santiago e vi algumas pegadas no caminho. E às vezes eu ficava imaginando, poxa, aqui passou alguém hoje aqui, passou uma pessoa aqui há um mês atrás, há um ano atrás, há 50 anos atrás. Eu vou chegar em determinada cidade, mas tem alguém que está atrás que vai chegar. E a gente vê que a gente tem o nosso próprio caminho. A gente nem está atrás de ninguém, a gente nem está na frente de ninguém, mas a gente está onde a gente tem que estar. E você vê que você vai chegar em um lugar onde vai ter pessoas para te abraçar. Se você parar, pessoas vão te acompanhar, vão te abraçar. Você nunca vai estar só. Eu
assim, vivenciei assim a minha espiritualidade, assim, ela aflorou muito e foi muito fantástico, porque eu vivi coisas de não imaginar viver, coisas assim muito simples, mas ao mesmo tempo muito enriquecedoras, sabe? Eu me descobri muito no caminho, sabe? Porque eu tive muito tempo para estar comigo. Tinha hora que eu até ficava com raiva de mim mesmo, então eu estava comigo, sabe? Eu estava para tu ir na frente e me deixar aqui, mas a gente estava tão ligado. E dentre muitas coisas eu conheci um rapaz, um suíço, por nome, se eu não me engano, era Tim o nome dele. Eu não sei se Tim era o nome ou se era o apelido. E Rejane, nesse dia eu caminhei sozinho, eu não estava com vocês. E eu caminhei com ele durante 30 quilômetros. Esse rapaz, ele devia ter um pouco mais de vivência do que eu. Ele era um banqueiro da Suíça, aposentado. E ele trabalhou uma brasileira com ele como secretária. E ele falava português mais ou menos bem. Ele falava e dava para me entender. Já que meu inglês era pouco e ruim, ele Você falava queria português. falar todas as línguas, não vê não. Mas aí ele falava português. E durante esse dia, foi um dia tão engrandecedor. Eu aprendi tanto com ele, eu tenho certeza que ele aprendeu tanto comigo. E engraçado que no caminho de Santiago, a gente conversa muito, assim, pela energia, pelo olhar, sabe? Até sem abrir a boca, a gente está interligado, conversando com as pessoas. Então, entre eu e Tim, a gente teve um rapport, né? Uma sintonia muito grande. E quando a gente terminou, eu não lembro o nome da cidade que a gente terminou a nossa caminhada, a gente deve ter andado nesse dia uma média de uns 30 quilômetros, que foi bem puxado. Quando terminou a caminhada, eu fui procurar um albergue para mim ficar, e ele foi procurar outro albergue, ou um hostel, alguma coisa, não sei. Eu estava muito cansado, amanhã a gente se encontra e tal. Resumindo, eu não peguei um contato dele. No outro dia, eu não o encontrei. E no outro dia eu fiquei tão decepcionado comigo, porque eu não peguei um contato dele, porque a probabilidade de eu encontrar ele deve ser 0,000, não vou dizer que é 0,0 porque a gente não... Mas a probabilidade de a gente se encontrar de novo é difícil. E aquele cara marcou muito a minha vida, porque naquele dia ele me passou uma experiência muito grande. Ele se abriu, ele falou da família dele, eu falei da minha, das ansiedades, do caminho, de tudo. E foi um papo tão bom que parece que 30 quilômetros foi 1 quilômetro. Passou. E Rejane, e no outro dia eu fiquei tão frustrado, porque eu queria encontrar ele de novo, mas eu não peguei um contato. E eu não disse a ele no final do dia o quanto ele tinha sido importante para mim. O quanto ele foi enriquecedor na minha vida. E eu sempre faço um paralelo disso com a vida hoje. Quantas pessoas que caminham com a gente e a gente não diz o quanto elas são importantes para a gente. Isso. Quantas pessoas a gente termina o dia e você não mantém um contato, ou você não diz como foi bom hoje, obrigado, parabéns. Quantas pessoas a gente deixa de perdoar, deixa de agradecer, dizer que ama, que está feliz. Não, depois eu falo, amanhã eu digo, depois eu vou falar. Vai deixando sempre para amanhã, né, Nando? E, pra amanhã. E a gente está vivendo um momento hoje que as pessoas estão seguindo estradas diferentes. Quantas pessoas não estão, por conta dessa pandemia, não estão morrendo? Exato. Então, assim, aí eu acabo fazendo um paralelo. A gente não pode perder tempo de falar para as pessoas o quanto a gente ama, pedir perdão, ser perdoado, amar as pessoas. O quanto a pessoa é importante. O quanto a pessoa é importante. Não ter vergonha se isso parecer ser humilhante, não tem problema, porque pode ser que no outro dia você não consiga caminhar mais com essa pessoa. Aí já é tarde. Né? É verdade. Então, assim, o caminho ele é fantástico. Assim, as lições são imensas. Eu acho que a gente poderia fazer um programa falando só do caminho e só das lições que quando a gente se permite, a gente aprende, né? A gente aprende. Então, assim, eu sou muito grato a Deus de ter feito o caminho. Sou grato a Deus de ter você como companheira nessa jornada, porque é uma jornada que a gente agora está interligado para o resto da vida. Como se fosse uma mãe, um filho, um irmão. A gente está interligado para o resto da vida. Porque não tem o caminho de Santiago sem Rejane, sem o Wellington,
sem Aldenor, sem Daniel. Não existe o caminho de Santiago para mim. É Então, o meu caminho de Santiago é o meu caminho de Santiago, com o Regiane, com o Eto, com o Daniel, com o Aldenor. Então, assim, isso é muito fantástico. Então, e eu aproveito e deixo aqui o convite para vocês que estão nos assistindo. Se você for aventureiro, quiser vivenciar algo importante, ou, sabe, faça o caminho de Santiago. Pesquise, veja na internet. Eu tenho certeza que eu, Regiane, Daniel, Aldenor, Eto, a gente está à disposição para ajudar no que puder, tirar dúvidas, sabe? Passar para vocês informações. Eu vou ter o maior prazer do mundo de fazer isso. Com certeza. E aconselho, faça o caminho de Santiago. Eu acho que as pessoas não deveriam morrer sem vivenciar isso. Isso. Sem Muito vivenciar esse importante. caminho. É muito bom. Vida nova, né, Nando? É muito vida bom, nova. é muito bom. Eu juro a você, se eu pudesse, todo ano eu fazia o caminho de Santiago. E seria uma Mas renovação vamos fazer toda. de novo, né, Nando? E até porque eu voltei do caminho de Santiago uns 20 quilos mais magro. Minha esposa olhou e disse: o certo era você fazer todo ano, para você ficar bem Bem fininho, né? bem fininha. E forte espiritualmente, forte fisicamente, né? E forte para enfrentar todos os desafios. Porque é aquele que a gente diz: eu posso, eu fiz o caminho de Santiago, né? É bem importante. Eu não andei diante de tantas adversidades que a gente está passando agora com essa pandemia, e tantas pessoas queridas estão indo tão precocemente, né? Como manter o otimismo, como manter essa veia do humor? Como é que você faz todo esse crescimento emocional para você manter o equilíbrio da alegria e assim, desse humor tão arraigado que você tem? Vamos falar de uma poesia aí, que eu sei que você é bom nisso. Eu gosto muito de poesia, Regiane. Assim, principalmente da poesia matuta. Poesia Isso, essa matuta. mesmo. Se você me permite declamar uma poesia Sim, aqui. é isso que eu quero. A gente está no mês mariano, né? No mês de maio, mês de Maria. Mês das mães, né? Isso. E tem uma poesia que eu acho uma das poesias mais lindas de Chico Pedrosa, que é um poeta paraibano que hoje vive em Pernambuco, chamado Pilão de Pedra. E vai em homenagem a todas as mães do nosso Brasil, não só de Arco Verde, de Pernambuco, mas do Brasil. Chico Pedrosa disse assim: quem é que não tem saudade dos anos que longe vão? Eu trago uma quantidade nas fibras do coração. Às vezes se inflama e dói como um bicho que remoe, me deixando quase louco. Mas como eu não sei explicar, pelo menos vou tentar falar de saudade um pouco. Quem é que não tem saudade da primeira namorada, dos 15 anos de idade, quando não se pensa em nada, das brincadeiras de anel, das voltas do carrossel que era empurrado à mão, sobre a luz do carbureto, das retretas do coreto da primeira comunhão? A saudade é a reserva dos sentimentos humanos. E é feliz quem carrega a saudade através dos anos. Eu mesmo sou sonhador, sou saudoso, sim senhor, embora o mundo me estranhe. Mas para falar a verdade, eu sinto muita saudade da saudosa minha mãe. Família é sempre família. Família é coisa sagrada. Família é como mobília pelo seu dono estimada, que quando quebra uma peça, corre o dono e vai depressa doidinho para consertar. É como quem cura um doente, e quando não pode sempre, bota outra no lugar. Mãe, a gente só tem uma. Pai aparece demais. Não há tristeza nenhuma que se compare aos ais de um filho que perde uma mãe. Quer ver, doutor? Acompanhe essa tragédia mesquinha. Medite, pense direito. Eu só vivo desse jeito porque não posso soar a minha. Mulher pura, quase santa, às vezes me castigava. Tinha os sabores das jantas, as surras que mãe me dava. Partiu cedo desse mundo vagabundo, e eu fiquei só com meu pai, sofrendo junto a seu povo. Meu pai se casou de novo, mas ela de mim não sai. Essa nova criatura que ocupou o seu lugar nem parecia a figura daquela matuta exemplar. Logo me tornei adulto, meu pai me deu o indulto e eu deixei meu pé de serra, levando dentro de mim uma saudade sem fim das coisas da minha terra. Eu era quase criança quando perdi minha prenda. Dela restou por lembrança uns birros de fazer renda, um balainho de costura, um terço de prata pura, um cachimbo, um jereré,
um pano de enxugar prato, um pequenino retrato e um quadro de São José. Deixou no meio dessa riqueza, deixou um velho pilão, de pedra, rocha, patrão feito pela natureza, um pilão que vale ouro, uma relíquia, um tesouro. Mãe pilava café nele, arroz, milho para xerém. No mundo todo não tem nem parecido com ele. Outro dia eu visitando a casa onde mãe morava, quando lá eu entrei, perguntei onde o pilão estava. Meu pai disse, está ali. Eu olhei no canto e vi o pilãozinho emborcado, desprezado lá no canto, talvez derramando os prantos com saudade do passado. Levantei-lhe do chão, apertei-o em meus braços como quem dá no irmão os mais sinceros abraços. Perguntei ao meu amigo se ele queria ir comigo para me servir de troféu. Ele calado ficou, como quem diz, eu só vou para minha dona no céu. Pedi a meu pai que deixasse eu carregar o pilão, e antes que meu pai falasse, me enchi de emoção, pois o velho tinha amor pela relíquia que meda. Sinceramente eu chorei, e no mesmo canto eu deixei meu velho pilão de pedra. Chico Pedrosa, viva a poesia! E com essa linda poesia, Nando, nós encerramos o programa Empresas Elevadas de hoje, muito rico em empreendedorismo, em poesia, em emoção. Muito obrigada, Nando. Eu que lhe agradeço a todos vocês. Valeu!